Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Henrique, aqui do Mundo Invest. Hoje recebendo o Felipe Aslan, um dos sócios aqui da Vinland Capital, para falar sobre as estratégias dos fundos deles e principalmente um pouco de cenário e tudo aquilo que trouxe o fundo a ser um dos de melhor retorno no ano de 2020 e agora também em 2021. Muito bem-vindo, Felipe. Obrigado Henrique, obrigado Mundo Invest. É um prazer estar com vocês aqui para falar um pouco do fundo, né, das pessoas que estão por trás do fundo. E para quem não me conhece, eu trabalho no mercado há 25 anos, fui operador de pregão, em 95, tenho uma longa história, passei 15 anos para o Banco Gringo, operando bolsa para clientes locais e decidi me juntar a um time extremamente forte, muito sênior, desde o início, né, da Vinland e realizar um sonho. Né? Eu sempre tive um sonho de participar da gestão de recursos no Brasil. Bacana. E estão fazendo isso com maestria, né? Vamos falar um pouco daqui a pouco já sobre as grandes mentes aí por trás do fundo. Seu sócio, o pessoal que realmente tá lá, eu acho que uma das grandes forças da Vinland é exatamente o capital que vocês têm, né, humano. Mas falando um pouquinho já sobre o ano passado, que foi um ano super complicado para a indústria de fundos, de forma geral, e a Vinland acabou se destacando bastante, né? Perfeito. O que levou vocês, no fundo long bias pelo menos, a entregar um retorno em 2020 mais de 9%? O que levou vocês a conseguir não só ter um retorno positivo, mas tão expressivo, né? Enquanto outros fundos penaram bastante, até levaram bastante pau. O 9% foi um fundo multimercado. Foi o multimercado, na verdade. O multimercado entregou um retorno de 9% com uma vol de 5,85 e o nosso long bias aí, algo perto de 12, 11,80. Né? Um fundo foi espetacular aí, porque os dois operam mais ou menos numa mesma dinâmica. Só aproveitando a deixa, né? Para quem ainda não conhece o que é um fundo multimercado ou um fundo long bias, Felipe, se puder dar uma introdução. Fundo multimercado é um fundo, como o próprio nome diz, de multimercados, né? São vários mercados dentro dele. Você pode operar commodities, pode operar moedas, bolsa, juros, né? Então você pode crédito, você pode fazer um monte de mercado dentro dele. Né? E esse fundo hoje, ele se tornou um grande substituto da renda fixa, cara. Né? Um substituto muito eleito aí pela galera para substituir os fundos de renda fixa, porque os juros do Brasil hoje chegaram nas mínimas históricas de 2%, né? E a renda fixa já praticamente não entregava quase retorno nenhum. Então, os investidores viram nos fundos multimercados uma oportunidade de buscar retornos maiores. Óbvio, né, tendo um risco um pouco maior, de 5%, 6%, mas também oferindo, né, retornos maiores do que a renda fixa. E o fundo long bias, por outro lado, também é considerado um fundo multimercado pela classificação da Ambima, mas no final do dia é um fundo onde as pessoas vão sempre olhar, apesar do benchmark ser CDI ou IPCA mais IMAB, o quanto esse fundo captura ou se defende da bolsa. Então, a régia cartilha desse long bias, do fundo long bias, que é um fundo onde você captura uma alta da bolsa, mas você se protege muito bem nas quedas. Porque o gestor ele não precisa estar comprado o tempo todo, senão ele se torna um long only. E não é um long only. O long only é um puro FIA, o benchmark dele é bolsa. O do long bias, o benchmark dele acaba sendo CDI ou IPCA mais IVAB. Então você não precisa estar comprado o tempo todo, você pode estar muito leve em tempos que o gestor sente que o mercado vai passar por uma grande turbulência, ou você pode aumentar essa exposição quando você acha que o mercado vai subir. Então essa é o grande lema desse fundo, e que no final do dia você empacotar ele, né, você tem um fundo com uma metade da vol, ou seja, do risco da bolsa. Muitos investidores eles não gostam da volatilidade da bolsa, acham que a volatilidade da bolsa é muito alta. Quer ter só o retorno, né? Só o retorno, né? Mas não quer sofrer o risco. E esse fundo cabe muito bem no Brasil, cara. O long bias ele foi feito pro Brasil. Por quê? Porque o Brasil não é para amador, né? Todo dia você acorda, tem um bode na sala, a bolsa cai 3, 4, 5%, 10%. Então a volatilidade no Brasil é muito alta. A gente passa por momentos voláteis, de altas e baixas. Então o fundo long bias ele consegue navegar bem nesse cenário. Se bem executado. E aí, obviamente, combinando
outros produtos dentro dele, como você pode ter dentro do long bias bolsa, stock picking no Brasil, stock picking fora, você pode ter os juros americanos dentro dele, você pode ter moeda, você pode ter commodity. Então é um fundo que te dá... É um multimercado apimentado. É isso, dá pra dizer te dá mais flexibilidade de ação. Eu gosto, sou fã desse produto, acho um dos melhores produtos que a indústria já inventou nos últimos tempos. Bacana. Obrigado pela explicação. E aí, falando então, você comentou muito bem dos investidores que saíram da renda fixa ou buscaram alternativas de diversificação, normalmente sendo os multimercados a primeira alternativa, né? De menor volatilidade, mas que ao mesmo tempo já vai buscar um retorno com uma diversificação, uma composição de carteira ali com mais ativos. Não é todo investidor de renda fixa que vai saber operar tudo isso. Sim. Por isso botam na mão de um gestor especialista. Sendo um segundo step ali, você trabalhar com long bias ou algum outro fundo que já na sua natureza tenha mais aptidão para trabalhar com ações, né? E aí, mesmo nesse momento onde o pessoal foi migrando para multimercado, também não é todo multimercado que conseguiu extrair o melhor desse momento de juros baixos, exatamente por não saber trabalhar com ações. Muitas vezes ficam mais focados em juros ou em câmbio, né? Então, acabou sendo um diferencial da Vinland de já ter essa expertise, né? E aí eu acho que você pode até, já aproveitando, Felipe, falar um pouquinho do trabalho internacional que vocês fazem, né, de alocação de ativos, e da onde que veio essa expertise, porque hoje você já mostrou, né, o quanto que isso realmente foi um dos geradores de alfa, né, o trabalho a nível global, e é exatamente onde está a grande parte da preocupação do mundo hoje com a inflação americana. Sim. Né, agora nesse momento onde, passada aí o Covid, que foi um grande teste que vocês passaram super bem, mas agora tem sempre um novo desafio, e inflação americana eu acho que é o que está no radar dos maiores investidores. Pode falar um pouquinho pra gente de qual que é a visão de vocês? Claro, né? O expertise nosso global é um dos nossos fundadores, o CEO, ele fez a carreira dele inteira nos Estados Unidos, né? Ele operou muito tempo mercados globais. Então, para ele, a natureza dele é essa. Então, a gente não opera globo com uma pessoa que está se aventurando, assim, uma pessoa que faz isso há mais de 20 anos. Então, a gente se diversifica muito, sai um pouco dessa história só de Brasil para olhar também para fora. Então, esse é um grande diferencial da Vinland. A gente tem especialistas que olham mercados globais. E aí, falando um pouco de mercado global, a nossa visão é de que a gente continua muito construtivo e muito otimista com o crescimento global, principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele saiu mais rápido dessa crise, e a gente tinha essa clara convicção de que os Estados Unidos iria sair mais rápido dessa crise do Covid, por vários motivos, por ter uma bazuca muito grande de dinheiro, a vacinação aconteceu muito rápido lá, a produção estava lá, né? Então você teve uma saída muito rápida. E os números mostram isso, corroboram com isso. Então os Estados Unidos hoje deve crescer esse ano seus 7%, né? Mas o que incomoda hoje, está incomodando aí os jornais, né? É a inflação americana. É uma preocupação? Pode vir a ser uma preocupação. Para a gente, por enquanto, ainda não é. Nós estamos analisando muito, né, os fatores de choque da inflação americana, e a gente percebeu que foi algumas coisas que acabaram sendo disruptivas. Faltou chip de carro, faltou madeira, o petróleo subiu, passagem aérea subiu porque abriu a economia, a galera correu para viajar. Então são alguns choques que devem se normalizar nos próximos meses. Então a gente está olhando os índices, lá para frente a gente está vendo uma inflação ancorada ainda, sem muita preocupação, sem muito alarde. O próprio Fed vem falando isso, então a gente não acredita que exista ainda uma discussão esse ano ou ano que vem para subir juros nos Estados Unidos. A gente achou uma discussão muito precoce ainda. Então a gente continua acreditando ainda que os Estados Unidos deva crescer, vai entregar crescimento, e com a inflação, né, tentando controlar ali e minimizando esses choques. Então a gente se posicionou muito na Bolsa Americana em 2020 e até agora, né, a gente conseguiu capturar muito bem esse movimento de alta na Bolsa Americana, né, sempre trocando de setor. Às vezes a gente tinha tech, agora a gente tem economia real, por exemplo, a gente tem Coca-Cola, a gente tem Colgate, CVS, tentando pegar um pouco de uma economia que vai andar agora de abertura. Então a gente sempre tenta fazer
essa análise setorial, usando análise macro, né? Macroeconômica, mas também com a análise micro. Então a gente tenta unir essas duas análises para fazer um bom portfólio, né? E aí, em relação ao Brasil, a gente começou a ficar bem otimista com o crescimento esse ano. A gente olhou alguns indicadores de alta frequência da economia, a gente percebeu que esse lockdown que teve em 2021, foi muito menos nocivo à economia do que aquele primeiro em 2020. Parece que o mercado conseguiu entender como operar dentro dessa pandemia, né? E aí, com a vacinação acontecendo, você vai ter uma abertura da economia muito grande ali no segundo semestre, um terceiro tri muito forte de crescimento. Um pouco do movimento que a gente já está observando hoje nos Estados Unidos, que, como muitas vezes a gente vê, acontece de forma retardada aqui no Brasil, né? E aproveitando esse gancho de Brasil, a Vinland é uma das casas mais assertivas em calls de inflação e calls de Selic, né? Verdade. Você pode passar um pouquinho da expectativa de vocês para os juros aqui no Brasil, que hoje está basicamente um juros real negativo, exato, né? Mas isso sem dúvida deve ser corrigido aí até o final do ano, ao menos isso é o que o Banco Central vai tentar fazer. O Banco Central vai corrigir, não tem a menor dúvida, vai fazer essa correção. Ele já indicou nos comunicados que ele vai perseguir um juro real neutro, tá? Então, a variável X da questão aqui é a inflação, né? Porque o país vai crescer. Nós estamos com uma projeção de crescimento de 4,8% de PIB no Brasil esse ano. É forte. E aí, a inflação vai incomodar, porque ela não vai ter um respiro. Muito pelo contrário, ela vai fazer um pico ali em meados de agosto, e o Banco Central, preocupado com isso, vai olhar isso e vai fazer as correções. Então a gente acredita que a Selic final do ano deva fechar aí no nível de 6,5% e fechar o ano ao IPCA em 5,7%. Bacana. E, bom, da onde que vem toda essa construção, essa expertise e os resultados que a gente vê sendo entregues pela Vinland até aqui? Você pode mencionar alguns dos nomes dos profissionais que trabalham lá junto com você? Eu vou mencionar os três principais, né, da Vinland, que acho que é o core, né, do coração da Vinland, que é o James Oliveira, o André Laporte e o Aurélio Bicalho. O James Oliveira, ele foi um dos fundadores do BTG Pactual. Ele foi chefe de renda fixa, tanto da proprietária quanto da Asset, e CEO da Asset por muito tempo. Sempre fez a carreira dele em renda fixa. E a carreira dele inteira no BTG, de 92 até 2017. Um mestre em juros. Por outro lado, o André Laporte, foi aquele que eu te comentei. O André foi o único brasileiro que conseguiu se tornar sócio de um banco de investimento americano na história. Ele se tornou sócio da Goldman Sachs em 2009. Não foi qualquer banco de investimento. Um dos maiores bancos de investimento do mundo. O André fez a carreira dele inteira lá fora, né? O André vivenciou e respirou o mercado global a vida dele inteira, a carreira dele inteira, né? E sempre em equities, tá? Sempre em ações. Então, essa expertise em equities lá fora vem muito dele, né? Nós temos um time de 4 analistas que analisam empresas aqui, algumas empresas lá fora também, mas ele é um cara muito focado globalmente falando. E o terceiro, né, a perna do tripé, é o Aurélio Bicalho. O Aurélio, ele foi economista, foi superintendente de pesquisa econômica do Itaú BBA, foi braço direito do Ilan, no Itaú por muito tempo. Saiu para ser economista-chefe do Credit Suisse por 4 anos. E hoje, como mesmo você comentou, ele é um dos economistas que mais acertam juros e inflação. A Vinland está entre a casa top 5 do Banco Central hoje, em acertos de juros e inflação. Então a Vinland acabou virando referência de política monetária. Bom, Felipe, muito obrigado por mais essa visita aqui. Sempre um prazer receber você e, obviamente, toda essa bagagem que você carrega desse time da Vinland, que é de primeira. Convidamos aí todo mundo que acompanha aqui o nosso mundo a acessar os materiais da Vinland, conhecer um pouco mais do time, dos resultados, dos produtos, e a gente vai ter mais oportunidades de conversar novamente e ver como que todas as estratégias evoluíram também no decorrer de 2021 e já pensando também, no ano que vem, tudo que está por vir. Acho que é cedo ainda para falar de eleições, né? Eu tentei provocar aqui, o próprio Felipe já falou que não é hora ainda. Isso é pro ano que vem, ou quem sabe
mais pro final desse ano. Mas sem dúvida vai ser bacana a gente ter mais oportunidades de conversar e ver como que todas as estratégias evoluíram. Felipe, mais uma vez, obrigado aí pela presença, pelo bate-papo. Obrigado a vocês aí. E espero estar aqui de novo com vocês aqui. É uma honra para mim. E para Vinland. Sempre um prazer apresentar mais o nosso mundo, pessoal. A gente se vê na próxima. Um abraço.